Estamos aqui com o Andrezinho Nogueira, que acabou de vencer aqui no BKF, venceu o argentino. Andrezinho, conta aí pra gente como é que foi essa experiência de poder chegar aqui e levar o cinturão. Graças a Deus eu consegui aí, conquistar esse cinturão pro Ceará, pro Brasil, né? Mostrando que a rapadura é doce, mas não é mole não. A argentino veio aqui querendo estragar a nossa festa, mas graças a Deus nós conseguimos sair com a vitória e o Brasil aí venceu a Argentina. E foi só consequência de muito treinamento, de muito esforço que eu venho fazendo aí já há bastante tempo. Era para ter lutado contra um outro argentino lá em Fortaleza, infelizmente não deu certo. Apareceu essa oportunidade de lutar no BKF, a gente já há muito tempo já vinha conversando para poder lutar e vim fazer essa luta aqui pelo cinturão e graças a Deus saí campeão, né? Conquistei esse cinturão, que é um cinturão muito importante. Você vem de vitória no BTET, venceu o Eric Silva, também ganhou o cinturão agora no BKF. Quais são assim, o que é que você acha quais são suas metas assim para o futuro? Assim, o que é que você almeja? A gente fazer outras disputas de cinturão, por exemplo, esse cinturão foi de meu, ganhei a última luta de 70 no BTET. Minha pretensão é disputar, não sei se na próxima luta ou mais adiante um pouco, o cinturão de 66 no BTET Combat, né, no semestre que vem, podendo também tentar conquistar outro cinturão, se Deus quiser, e poder me aproximar mais do UFC, ou quem sabe, né, se surgir uma oportunidade no UFC, que é o sonho de todos os atletas, é lutar no UFC. Eu estou preparado, estou treinando bastante, estou mantendo o foco. Vou agora para o Rio de Janeiro levar o Alan Gomes, que vai disputar o BTET Combat 20, lá em Búzios. A gente está indo para Tinogueira, ele vai ficar morando lá. E eu estou indo também treinar, dar sequência aos treinamentos, fazer contatos para ver se surgem algumas oportunidades de lutar agora, por perto. Não me machuquei nessa luta, então se surgir alguma oportunidade agora próxima, eu quem sabe posso estar lutando novamente. E dar sequência, né? Uma hora ou outra a gente vai conseguir chegar no objetivo que é o UFC. Você representou bem a nossa terra. Faça aí seus agradecimentos aí. Pô, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né, que me abençoou com esse cinturão, com essa vitória e poder, né, estar aqui fazendo o que eu gosto, que apesar de todas as dificuldades que a gente atleta passa, eu estou podendo fazer essa caminhada aí de atleta, podendo me manter, ter bons patrocinadores e eu gostaria de agradecer aos meus torcedores, todo mundo que orou por mim, que rezou por mim, que me mandou vibrações positivas, que estava pensando lá na minha luta, que estava lá querendo a minha vitória. Só tenho a agradecer a todo mundo que torce por mim, que me incentiva, que manda mensagem de apoio. Na vitória ou na derrota estão junto comigo. Muito obrigado a todos. Mas também agradecer, não posso deixar de agradecer os meus patrocinadores, que são eles, a Smolder, né, que me dá um suporte aí mensal, a Brasil Fighter também, que está me dando um suporte mensal, a Universo Eletrônico, que sempre está junto comigo também, a Universo Eletrônica e Acessórios do Cássio, muito obrigado. E a Marmitaria Integral, que está me dando suporte na alimentação, que é muito importante. O Bitonho, né, quando eu estou fora da dieta, que eu vou lá, tá minha pizzaria do Bitonho lá, que é muito boa. O Rei do Óleo, né, que é um senhor que me ajuda, que ele é distribuidor de alimentos, que também toda a vida está me ajudando. Tenho mais tenho mais a Evidência, farmácia de manipulação. A Evidência, que é uma farmácia de manipulação de suplementos e também de medicamentos. Farmácia top, que vem fazendo suplementos aí muito bons, que me deram uma alta performance, todos prescritos pelo meu nutricionista, então feito sob medida para mim. A Evidência está me dando total suporte, vai apoiar o Alan agora também na luta, então é uma empresa que vem apoiando o esporte e merece ser prestigiada. E também eu gostaria de agradecer o meu coach, Ramon Pessoa, que vem me dando um suporte muito grande na área psicológica, na área de vida mesmo, que é o coach, ele trabalha com a vida da pessoa, né? Também gostaria de agradecer o Júnior Samurai, né, que ele me dá um apoio, também a West Renticar, né, que
me apoiou, né? Que me deu uma força. E a todos os outros patrocinadores que eu também aí tenho, que me apoiam. E principalmente Júnior Samurai, eu gostaria de te agradecer, cara. Você sempre divulga meu trabalho, você sempre me apoia, principalmente eu tenho a agradecer porque você apoia o meu projeto social Luta pela Vida. Esse cinturão também é seu, meu irmão. E você é meu irmão, você é um cara que me ajuda muito. Eu quero te agradecer e essa conquista também é sua. E muito obrigado a todos mesmo, de coração. Esse cinturão é de vocês, de todos nós. Não é só meu, é de Deus e de todos nós. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Fiquem com Deus. Abraço.